me conta! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Eva Mansky, esse aqui é o Eva Me Conta, este episódio que está em vídeo. Então eu vejo vocês em vídeo também, claro! E deixa eu contar pra vocês que a história de hoje é minha, é um perrengando especialíssimo, porque o que aconteceu? Lembra que eu fiz o episódio aqui da Natasha, que foi da lua de mel na delegacia? Aí eu pensei assim, nossa, deve ter, né, mais brasileiros por aí com histórias de perrengue passado em outros países e tudo mais. E como seria legal receber outras histórias assim, porque realmente, quando a história é essa, de viajar e tá morando fora, e arará, acontece muito perrengue, né? Pois bem, aí eu lembrei que eu morei fora e que eu passei vários perrengues. E um perrengue foi bizarro. E este perrengue eu vou contar pra vocês hoje. Mas como a história ela é minha, eu posso dar uma extensão de detalhes aqui, tá? A história das outras pessoas, eu não posso ficar dando detalhe. A minha eu posso. Então eu já vou avisando que esse episódio certamente vai ficar um pouco mais extenso. Porque eu vou introduzir a minha história na Austrália pra vocês, porque depois, ontem à noite, eu lembrei de outro perrengue que eu passei lá e eu já vou gravar em seguida, porque também foi um perrengue engraçado. O de hoje não foi um perrengue engraçado, foi de dar um pouco de medo, eu acho, não sei. Acho que sim, acho que vocês vão concordar comigo até o final deste episódio. Então eu vou introduzir agora aqui no Perrengando a história da Eva Mansky. Pois é. Então, o ano era de 2010 e eu tava com 24 anos para 25, né? Eu sou de 85. Então eu estava antes de agosto, então eu estava com 24 anos e meu sonho era ter uma experiência fora do Brasil, poder morar fora, sabe? Assim, ter aquela. Meu sonho era falar inglês, era ser fluente em inglês. Então, para isso acontecer, eu achei que morar fora seria a solução, porque eu já tinha aprendido tudo que eu podia aprender com aula, com. Eu sou muito autodidata nesse sentido também, eu me ensinei em inglês, cheguei lá com um nível avançado, assim, de inglês, porém não era fluente de conversar, principalmente, de me comunicar, de falar. Eu entendi muito bem, poderia ler e poderia entender muito bem, mas falar não. Então, meu sonho era fazer um intercâmbio. E aí eu consegui fazer um intercâmbio. Escolhi o lugar mais barato daquele momento, que era a Austrália, porque o dólar deles também é mais baixo. Não era tão caro quanto a Europa, quanto os Estados Unidos. E beleza, não me importava exatamente qual seria o país, eu só queria uma experiência em inglês mesmo, uma imersão e tal. Então, a Austrália era o destino mais barato. Tirando a passagem aérea, que é bem cara, né? Mas tudo bem, na época deu para pagar e fui para lá com um curso de 6 meses. Então, aí tem a questão alojamento, né? A escola que eu fui, ela providenciava um alojamento para alunos, assim, que você podia ficar lá. E era caro, mas você podia ficar lá. Só que era um preço bem salgadinho. Então, o que era normal fazer era tipo, ai, pega um mês de alojamento e depois você vai arrumar um lugar para você ficar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei lá um mês no alojamento da escola e depois eu fui para os sites e coisa que eles usavam lá para procurar um apartamento para eu alugar. Então, eu visitei alguns lugares e tal. Só que, tipo assim, na época, meu, eu já cheguei procurando lugar pra ficar, né? Porque eu sabia que meu tempo ali era finito, né, no alojamento. Então eu já cheguei procurando, já cheguei visitando e atrás de emprego também. Então a questão ali era economizar. O negócio era pagar pouco naquele momento. Depois a gente vê, mas agora eu preciso de um lugar barato. E aí eu fui achar um lugar mais barato lá bem longe. Oxe, bem longe, viu? Dava no mínimo uns 40 minutos de trem da escola, que era bem no centro da cidade de Melbourne, onde eu fui. E esse bairro bem afastado e era, por consequência, mais barato, né? Quanto mais afastado do centro, mais barato tá ficando. E daí eu achei interessante, era uma casa com 2 quartos, onde eu alugaria um quarto
e o dono da casa, né, moraria lá. Enfim, o dono estava alugando um quarto na casa dele. E eu, beleza, não me importei com o fato de ser homem e tal. Pra mim, assim, né? Tudo bem, eu vou lá fazer uma entrevista, ver qual é que é. Gente, eu cheguei lá, eu não sei se com uma inocência, assim, da pessoa que vai fazer o intercâmbio e só quer se divertir, só quer ter uma experiência enriquecedora, sabe? A pessoa que vai, tipo assim, nossa, só quero fazer amizades e conhecer gente nova, conhecer lugares novos. Então eu fui com uma cabeça muito assim, de tipo, ai, que legal, eu tô realizando o meu sonho. Então eu tava muito feliz, né? Então eu fui fazer entrevista com esse cara para ver o apartamento ali, a casa. É... Aí eu cheguei lá, ele era um cara um pouco mais velho que eu tava com 24, eu acho que ele devia ter uns 30 por aí, não sei, ou mais de 30, não lembro a idade dele. Mas aí ele era inglês, né, e tava lá em Melbourne sendo professor de faculdade, assim, de uma universidade lá. Essa, né, pelo menos foi a história que ele me contou, que ele estava lá com esse visto de trabalho, sendo professor da universidade, e a casa era dele, eu acho que ele tinha comprado, só que para ajudar nas contas dele, que ele estava alugando o quarto. Gente, eu não lembro o valor, eu acho que também não super interessa, mas era realmente assim, a casa era bonita, era nova, né, recém-construída, então era tudo novo dentro da casa. Tava, obviamente, mobiliada porque ele morava lá. E tava tudo incluso, conta de água, internet, tá, luz, tava tudo incluído ali naquele pacote que tava barato. A única desvantagem é que era longe do centro da cidade, onde eu tinha aula todos os dias, às 8 da manhã. Mas tudo bem. O que me conectou com este cara, cujo nome. Eu vou falar o nome verdadeiro mesmo, foda-se. É Matthew. Mateus, né, em inglês. É, é que ele conhecia o Brasil e ele tinha já namorado uma brasileira e ele tinha até camisa de time brasileiro, assim, sabe? Não era time do Brasil, era time, tipo, ele tinha camisa do Corinthians, coisa assim, que eu acho que era coisa da ex-namorada dele. Então conectou o fato dele falar: não, eu adoro brasileiros, eu conheço o Brasil, gosto da cultura, blá 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 blá. Então a gente se conectou num nível, né, legal, bacana, achei simpático e tudo mais, e acabei decidindo por ir morar lá. Tudo bem. Me mudei pra lá e, e eu fui com aquela cabeça muito simpática, né? Brasileira, que gosta de falar com as pessoas, a gente gosta de agregar, né? Então, eu fazia questão de, tipo, ah, vamos no mercado junto comprar as coisas para janta da semana. Ah, vamos. Então, um dia ele cozinhava, um dia eu fazia janta. Então, a gente acabou tendo ali uma relação de amizade legal mesmo, assim, sabe? E eu fazia questão de ter uma boa relação com o cara. Para mim, ele era um amigo que eu estava fazendo ali na Austrália, né? O cara que eu alugava, a gente era companheiro de casa, assim. Então, para mim, aquilo ali era o básico, né? Você ser legal, você ser simpática com alguém, né? E ele, por consequência, também era muito simpático comigo. E ele tinha carro, então isso era bom, porque ali em volta, naquele bairro, as coisas eram meio longe, então precisava ir de carro no mercado e tal. E, e ele até falava assim, tipo, ah, no fim de semana você quer ir conhecer aqui as praias e coisa, eu posso te levar e tal. Então a gente ali criou uma amizade legal que era amizade só. Pelo menos pra mim, era muito claro que era tipo uma amizade. Só que lembra aquela comunidade do Orkut? Eu sou legal, eu não tô te dando mole? Então, infelizmente, essa comunidade não chegou na Austrália, né? No Orkut naquela época. Porque eu acho que ele achava que eu queria ficar com ele, não sei. Ou ele se apaixonou, ou alguma coisa assim. Porque aí começaram a acontecer coisas estranhas. Eu sempre agia com simpatia, porém nunca dei mole pra ele. Nunca dei nada pra ele além de, no máximo, um abraço e o aluguel.
e a janta, talvez. Era o que eu dava. Só que aquela coisa de brasileiro ser muito simpática, ser muito solícita e tal, né? Então, quando a gente foi passear, fazer um passeio, que claro, eu não neguei, né? Lógico, vamos passear, vamos conhecer as praias. E aí eu até me lembro assim que tinha uma praia que tinha um pier e aí a gente foi nesse pier e eu levei minha câmera digital na época. Gente, aquele ano, eu acho que foi o ano do lançamento do iPhone ou o ano seguinte. Não existia iPhone, essas coisas, smartphone não existia. Então era câmerazinho digital para fazer foto da viagem. Então tava eu com a minha câmerazinha, eu falei: "Ah, vou tirar uma foto aqui". E daí eu acho que ele foi tirar a selfie assim, sabe? Só que ele pegou assim e ficou muito do meu lado pra tirar a selfie. E na selfie, cara, parecia foto de namorado. Sabe? Depois eu fui olhar assim, a foto, eu falei, gente, isso aqui parece muito foto de namorado. Que coisa mais estranha. Eu acho que eu nunca postei aquela foto, porque eu achei aquela foto tão esquisita e ele era feio, viu? Vale ressaltar que ele era muito feio. Sabe inglês que tem os dentes tudo torto? Mas é torto, viu? Mais torto. Então, esse naipe aí de inglês. Não era um cara bonito, não era um cara atraente. Zero. E aí, só que eu vi ali naquele passeio aquela foto, e aí depois do passeio a gente foi comer sushi, eu fiquei pensando, não sei se ele tá confundindo as coisas. E aí, as coisas a partir dali começaram a azedar, porque eu não sei se ele ficou meio tipo. Se ele era maluco a ponto de achar que a gente já era namorado, sabe? Tipo aquela pessoa que, ah, não, claro, ela é minha namorada. Nunca nem beijou nada. Fez nada. Mas, ah, não, assim, ela é minha namorada, a gente mora junto, né? Se ele era maluco nesse nível, ou se ele tinha muita expectativa de, tipo, começar um relacionamento comigo, sabe? Só que daí a coisa começou a azedar de um modo muito, muito estranho, assim. Primeiro que, beleza, eu comecei a arrumar trabalho, né, emprego e tal, eu fui trabalhar de babá, então eu tinha horários bons trabalhando de babá, porque era horário meio comercial, né, enquanto as famílias estavam trabalhando, elas precisavam de alguém para ficar ali com as crianças e tal, então a maioria dos brasileiros que vai morar fora e tal, acaba pegando trabalho de garçom, garçonete, então acaba trabalhando ou à noite ou fim de semana bastante, mas eu trabalhava de segunda a sexta até às 6, 6:30 da noite, assim. Então eu chegava pelas 8 em casa, se eu não fosse tomar uma com o pessoal da escola de inglês lá, né, eu poderia chegar um pouco mais tarde. Então eu comecei a ter a minha rotina, a minha vida, os meus outros amigos, né, que não era só ele, porque talvez no início, como era só ele, né, a única pessoa mais conhecida, assim, talvez ele achou também que eu ia ficar nessa vida aí de só ter um amigo, né? Mas não, comecei a fazer várias amizades, né? E aí teve um episódio que. Ah, não, deixa eu só contar mais uma coisa. Quando eu cheguei lá, eu levei daqui do Brasil, assim, praticamente roupa, sapato, essas coisas, não levei mais nada. Então ele me emprestou lá na casa dele, tipo, uma coberta bem fofinha de pena, assim, nossa, eu lembro até hoje da sensação daquela coberta, era muito deliciosa. Então ele, né, eu tinha lá meu quarto, tinha cama, tudo bonitinho, e ele me emprestou, né, esse cobertor. Anota esse detalhe que ele é um detalhe importante. Pois é, você nunca imaginaria que isso seria um detalhe importante para a história, né? Então, esse edredom aí, era um edredom, não era uma coberta. Esse edredom é um personagem importante nessa história. Beleza. Chegou ele um dia em casa, ele chegou brabo, me acusando. Eu acho, cara, é tão bizarro, mas ele chegou falando assim: "Ah, eu vi você sentada no colo de um cara aqui na praia". E eu fiquei tipo, oi? Eu nem saio na praia aqui, porque, mano, nem dá, nem faz parte da minha rotina. Quê? Oi? Sabe? Ele, não, pois é, sim, eu te vi. Eu falei, não, não, não era eu. Eu saberia se fosse eu. Não, não era eu.
E ele: "Não, não, você tá mentindo pra mim". Eu falo: "Ué, mas eu não tô saindo com ninguém, não sentei no colo de ninguém, muito menos fui na praia aqui". E ele: "Não, não, eu te vi sentada no colo de um cara". Na hora que ele começou a me acusar de uma coisa que eu não fiz, eu fiquei tão irritada, tão chocada com aquilo, que eu só consegui me defender falando: "Não, eu não fiz isso, eu não fiz isso". Em vez de eu ter falado assim: "Cara, eu não fiz isso, e outra coisa, e se eu tivesse feito, qual o problema? A gente não tem nada, eu só alugo o quarto da sua casa. A gente mora junto, porém não somos um casal, né?". Isso que eu deveria ter falado. Mas, cara, eu tinha uma cabeça tão infantil, eu acho ainda, sabe? Tão adolescente ainda, tão mal vivida, sabe? Tipo, pouca experiência de vida, assim, pouca malícia, que essas coisas nem passaram pela minha cabeça direito. Então eu só conseguia negar e falar: não, 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 não. E aí ele tinha certeza que eu estava mentindo e, tipo, na cabeça dele eu devia algo a ele, né? Acho que na cabeça dele, então a gente era namorado. Porque ele tava me acusando disso, como se eu tivesse traído ele. Olha que bizarro. E aí, cara, a partir daí, eu acho que ele começou a querer. Ele começou a se comportar de uma maneira muito estranha. E eu não sei se aquele comportamento era pra me afastar, pra eu querer, para eu sair da casa dele, em vez dele pegar e vir me falar. Tipo, ai, não me sinto mais confortável com você morando aqui, você pode arrumar outro lugar pra ir morar. Poderia ter falado isso, né? Mas não, ele começou a se comportar de uma maneira muito esquisita. Primeiro, né, começou com essa acusação. Aí, hã, depois de um tempo, ele a internet começou a não estar mais ligada lá na casa dele. Então, tipo, Wi-Fi, não tinha mais Wi-Fi. Aí eu perguntei: "Uai, cadê o Wi-Fi?". E ele: "Não, tá com um defeito". E eu, tipo: "Nossa, como assim?", sabe. Detalhe, o modem ficava dentro do quarto dele, lugar onde eu nunca tinha nem pisado. Nunca entrei no quarto dele. Ele entrava no meu. Eu, no quarto dele, eu nunca entrei. O modem ficava lá dentro. Então, se ele me disse que estava estragado, estava com problema, beleza, eu acreditei. Só que aquilo, assim, durou dias e dias e dias sem Wi-Fi. Cara, por que que uma pessoa desligaria o Wi-Fi, assim, pra me deixar incomunicável? Porque naquela época, gente, 15 anos atrás, não era assim, internet não era algo assim tão expandida, vamos dizer assim, como hoje. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram direito, o Instagram já é recém começado, o pessoal usava mais Facebook e ligação e e-mail e tal. E era muito mais no computador em vez do celular, assim. Só que, tipo, comecei a achar aquilo muito estranho. Mas tá, beleza. Aí ele veio com uma história de que ele iria fazer uma viagem a trabalho, que ia ter um congresso em Adelaide. E Adelaide ficava, eu acho que fica uns 1.000 quilômetros lá de Melbourne. Não é perto, mas também não é absurdamente longe. Dá para ir de carro. Então ele pegou e falou: eu tenho um congresso que eu vou em Adelaide, lá em Adelaide, e eu vou de carro, e eu vou levar o edredom. Eu preciso do seu edredom, porque eu vou levar comigo. E eu, tipo, quê? Oi? Ah, porque eu vou ficar lá uma semana inteira e eu preciso levar algumas coisas. Eu vou levar algumas coisas. O edredom. Não sei se ele iria acampar, qual era a história da cabeça dele. Mas ele precisava do meu edredom. Gente, Melbourne é uma cidade fria, tá? É tipo que nem Porto Alegre, assim. Então, se era uma época do ano fria, eu ia passar frio. Só que daí eu acho que eu tinha uma outra coberta lá, e tava uma época amena, assim, ou eu acabei comprando outro edredom, não, até nem lembro desse fato. Só sei que, tipo, o edredom que eu adorava usar, e eu usava toda noite, era tão bom, ele pegou e pediu de volta pra levar nessa viagem. Sendo que, tipo assim, as cobertas que ele usava não era boa pra isso, tinha que ser a minha. Ele tinha que levar a minha roupa de cama. Eu falei, tá, leva. Peguei e dei o edredom pra ele.
Aí tá, né? Ele começou a juntar um monte de coisa pra essa tal dessa viagem dele e colocar, ia separar, não sei se deixou dentro do quarto dele ou tava colocando no carro. E eu, tá, beleza. Fui viver a minha vida, fui trabalhar e tudo mais. Beleza, aí chegou no dia que era pra ser a viagem dele. Eu cheguei tarde da noite, assim como sempre. Cheguei em casa pensando, ai, que bom que ele tá viajando, porque eu só quero ficar um tempo sozinha mesmo. Eu já criei, a partir dali eu já tinha criado um ranço dele. Quando eu crio um ranço de alguém, eu não quero mais conversar, não quero ser simpática, não quero cruzar com a pessoa, não quero mais nada, não quero mais uma relação com essa pessoa. Criei um ranço, porque ele tá me tratando assim esquisito, então eu não quero mais, né? Então eu tava super aliviada, assim, eu já evitava de ficar em casa há muito tempo. Eu ficava quase o dia inteiro na rua fazendo sei lá o quê, trabalhando, estudando, estando com os amigos da escola lá. Já evitava super de ficar ali, né? Mas tá, aí eu tava super feliz que o cara ia viajar e me deixar em paz pelo menos uma semana. Cheguei em casa, o carro dele tava na garagem. Eu pensei, ué, cara, não era hoje que ele ia viajar? Que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? Aí a garagem era do lado, assim, da porta de casa, assim, sabe? E daí eu até falei, cara, eu vou dar uma olhada dentro do carro aqui. Será que minhas coisas estão lá dentro? Meu edredom tá lá dentro? As coisas que. Tudo que ele falou que ia levar barraca. Eu acho que sim, eu acho que ele ia acampar mesmo. Então ele tava separando um monte de quinquilharia pra levar. Aí eu fui dar uma olhadinha, assim, uma espiada pra ver se eu via alguma coisa dentro do carro, mas fui meio com medo, assim, dele abrir a porta e me ver ali bisbilhotando, assim, sabe? E aí eu já tava achando aquilo muito estranho. Ele falou: ah, na terça-feira eu vou viajar. Chegou terça-feira à noite e o carro tava ali. Eu olhei dentro do carro, não tinha nada. Não tinha nada no carro. Não tinha esquinquilharia, não tinha nada. Eu pensei, caraca, ué. Aí eu tá, entrei dentro de casa e eu acho que ele não tava lá ou ele tava no quarto dele. Só sei que eu não lembro de ter falado com ele e eu nem queria falar, porque eu já tava criando medo. Porque aquilo ali foi uma história que até hoje, cara, eu não sei o que aquele cara quis inventar com isso. Eu tenho uma suspeita. Eu acho que ele inventou que iria viajar e fez toda uma história, todo um background ali falando preciso do cobertor, vou pegar a barraca, não sei o quê, pra, sei lá, enriquecer a mentira dele. Ele queria que na noite em que ele fosse, que eu sabia que ele ia estar fora, que eu chegasse com gente lá em casa, pra ele poder olhar pra mim e falar: "Ahá, te peguei trazendo gente aqui pra casa". Só que tipo, qual o problema de eu trazer gente, homem que seja, sabe? Não tem problema nenhum, a gente não é nada, né? Mas eu acho que era isso que ele queria fazer comigo. Então ele armou toda essa história. Eu comecei a ficar com medo daquele cara, porque a gente não tinha absolutamente nada. E daí o fim, assim, o fim da picada pra mim foi quando a Wi-Fi não tinha voltado ainda, e tava lá dias, sei lá, semanas sem Wi-Fi. E aí eu acho que eu tava, era um sábado que eu tava em casa. Eu me lembro que era assim, de tarde. E daí ele não tava. Sei lá pra onde foi. Saía também e às vezes ficava o dia inteiro fora. Aí eu pensando, cara, eu tô sábado aqui em casa sem fazer nada, é minha folga, eu quero internet. E eu tinha certeza que ele desligava o Wi-Fi, desligava o modem. Aí eu peguei e falei pra mim mesma, falei, eu vou entrar no quarto dele e vou ligar esse modem. Certeza que ele só desliga. Ele tá mentindo pra mim, porque agora eu já vi que o cara é maluco. Aí eu morrendo de medo, peguei e abri a porta do quarto dele assim. Eu nunca tinha entrado lá dentro. Nunca. E era um quarto assim grande, tinha cama, guarda-roupa e tal, e uma mesa assim de trabalho, computador na mesa e tal, e o Wi-Fi embaixo da mesa. Eu olhei assim, dei uma olhada, tal, meio rápido assim, de ouvido, né, atento na porta assim, pra ver se o cara não entrava e me pegava dentro do quarto dele, ia ser horroroso se isso acontecesse. E aí, sei lá, achei o modem ali e liguei. Realmente estava desligado. E eu fiquei, cara, eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei,
o que que esse cara quer fazer, sabe? Por que que ele tá se comportando assim? Só que daí algo me chamou a atenção, em cima da mesa dele. E aí eu pensei, ué, que é isso? Eu no auge da minha inocência, galera. Um tijolão assim na mesa dele, tava semi-aberto. Peguei, ué, eu fui olhar e, meu, era 1 quilo prensado de maconha. Aquilo começou a me apavorar. Eu pensei, 1 quilo assim? Quem é que tem um. Sabe? Quem é que tem 1 quilo de maconha em casa? Como assim? E pra mim, naquela época, eu era muito besta, muito inocente, assim, dessas coisas, sabe? Então, se eu vi 1 quilo de droga, eu falei, não, esse cara, aí tem coisa. Esse cara não. Meu, não. Tem alguma coisa aí e eu não tô me sentindo bem. E o que que a pessoa. Ela vai consumir aquele quilo de droga inteiro? Eu comecei a pensar 1000 coisas, assim. E aquilo começou a me dar um medo, um medo, um medo. Eu juro pra vocês. Eu peguei e fiz as malas. Eu fiz as malas. E eu queria só sair dali correndo e chorando. Porque aquilo pra mim só, assim, temperou o medo que eu tava daquele cara. Porque vai que. Porque assim, ó, eu nunca tinha cheirado maconha ali. Ele nunca falou que fumava e eu nunca senti cheiro. Porque maconha, cara, você pode fumar lá na esquina, a gente vai sentir aqui. E o meu vizinho, de vez em quando, que dá pra sentir aqui em casa o cheiro. Então, assim, não é aquela coisa que você tem que ir muito longe pra fumar, ou sei lá, dentro do carro, e não sei aonde você vai fumar. E aí eu não vou sentir o cheiro, mas eu nunca senti cheiro, eu nunca vi o cara fumando, nem nada. Então eu achei aquilo muito estranho. Tipo, ele estava escondendo aquilo de mim também, aquele fato, né? E normalmente maconheiro tem orgulho de ser maconheiro, né? Pega e convida, né? E fuma em casa e tudo mais, né? Mas ele não. E aí aquilo tudo começou a entrar na minha cabeça e eu fiquei com muito medo. Eu falei, esse cara não é o que parece, ele não é quem ele diz que ele é. E eu tenho até dúvida se ele é professor mesmo em escola e não sei o quê. Então, quer saber? Eu vou sair daqui. Então, eu fiz as minhas malas correndo, liguei para um casal de amigos meus e eu falei, cara, eu já tinha falado do Matthew para eles. Eu falei assim, cara, eu acabei de descobrir um tijolo de droga aqui, eu vou sair daqui, porque esse cara não é gente boa. Esse cara não é gente boa. Não é só pela maconha, é pelo conjunto da obra, pelas mentiras, pela invenção e pelo fato dele ser um homem que achava que eu era alguma coisa dele. Porque se e se aquele cara se irritasse com alguma coisa, o que que ele ia fazer? E se aquele cara queria me incriminar, de botar o tijolo de maconha no meu quarto e ligar pra polícia e falar que era meu, a brasileira? O que que ia acontecer comigo, né? Então eu só queria sair dali correndo, cara. Aí eu liguei, né, pra esses amigos e falei, meu, eu tô indo pra aí. Fiz as malas, chamei um táxi, nem tinha dinheiro pra pegar táxi naquela época. Sei lá, eu entrei dentro do táxi chorando assim, falando: ai, moça, eu só tenho US$ 20, espero que dê até o bairro X. Aí ele: não, não, fica tranquila e tal. Eu tava apavorada, apavorada, chorando, em pânico, com medo daquele homem. E aí o medo era eu tá saindo e o cara chegar. Eu não saberia o que ele ia fazer, sabe? Então eu fiz tudo muito rápido, tava entrando no táxi e assim que o táxi saiu, coisa de filme, assim que o táxi arrancou, eu vi o carro dele chegando. Eu falei, caraca, né? Aí eu fiquei com medo dele querer vir atrás, ou querer ficar me assediando no telefone, me ligando, tananana. Porque no fim ele sabia onde eu estudava, onde eu trabalhava, né? Mas tá. Aí ele simplesmente não deu as caras mais. Não ligou, não mandou mensagem, não stalkeou nem nada. Então, eu acho que ele queria simplesmente se livrar de mim e começou a agir de uma forma muito esquisita. Só que ao mesmo tempo, eu achava também que aquilo ali era um homem prestes a virar, entendeu? A cometer a loucura, sabe? Ah, não dá pra confiar, né, gente?
Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer antecedentes criminais na pessoa? O certo é fazer. Ah, vou morar com a pessoa X que eu não conheço? Antecedentes criminais. Beleza. Só que, tipo, no caso dele, né? Ele era maluco. Maluco. Será que ele é criminoso? Chegou a cometer algum crime? Até hoje eu não sei, porque eu não fiz antecedentes criminais. Inclusive, eu poderia entrar num site hoje e catar. Eu não lembro sobre o nome dele. Então, né, mulheres, a gente fica com isso aqui, ó. A gente fica assim, com o trem apertado, porque situações como essas, assim, são gatilhos pra gente imaginar mil coisas, né? Se eu fosse homem, a história seria completamente outra, né? Completamente outra. Mas era uma mulher ali, recém-chegada num país que eu não conhecia ninguém, confiei no cara que eu morava junto, a gente tinha uma amizade e tudo mais, mas aí até hoje eu me pergunto o lance daquela negócio daquela viagem. E eu acho que era pra me pegar num flagra que, tipo, só existia na cabeça dele mesmo, né? Será que ele achava que a gente era namorado? Eu acho que sim. Eu acho que ele achava que a gente tinha uma relação. Sabe? Só porque a gente, tipo, fazia janta, cozinhava junto, né? Jantava, ou fazia eventualmente um passeio. Eu acho que a gente passeou só aquela vez. Sabe? Bizarro, né? Homens são bizarros. Bizarros. Então fica aí, gente, a dica pra vocês se protegerem sempre. De preferência, não morem com homens que não sejam, sei lá, seu namorado. Então tá, gente, essa é a minha história de hoje. E eu já lembrei de outras histórias da Austrália também, vou contar em outros episódios, tá bom? Até a próxima. E esse foi o Eva Me Conta de hoje. Se você quiser que eu conte uma das suas histórias, por favor, me manda um e-mail para evameconta@gmail.com. Deixa aqui seu joinha, seu comentário, seu like para eu saber se você gostou. Então até a próxima história.